Ponte-Cast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve galera! Começando mais um Ponte-Cast, episódio número 56, episódio especial. Isso porque 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Com certeza vocês já ouviram o seguinte: não dê flores, dê respeito, coisas do tipo. E muita gente chama a gente, nós, meninas, mulheres, de ranheta por causa dessa história toda. Mas não é, gente. O assunto é sério. Não é um dia de comemorar. É um dia da gente lembrar porque é tão importante a gente seguir as discussões sobre empoderamento, que está uma palavra um pouco desgastada, mas é importante, feminismo, combate à violência contra a mulher, contra relacionamentos abusivos, porque é impressionante. Estamos em 2020 e coisas que parecem do arco da velha, como eu costumo dizer, continuam acontecendo quando a gente fala nas relações de gênero. Mas para me ajudar nessa conversa, nesse bate-papo importante, nesse podcast especial, está aqui na minha frente minha amiga, jornalista Marília Taufik, que é uma das co-idealizadoras, deu trava-língua, e coordena o aplicativo Penhas. Já ouviu falar? Vamos entender um pouco melhor isso. Mas primeiro eu quero dar o espaço para a Marília se apresentar. Manda um salve para a galera. Oi, TT, posso chamar assim? Com certeza. Amigas de longa data. Exato. Obrigada pela oportunidade. Acho que você abriu muito bem. A verdade é que o 8 de março, ele é, acima de tudo, um dia, e não deveria ser só esse dia, mas é um momento em que a gente precisa fazer um resgate histórico. Mostrar há quanto tempo nessa história da humanidade existe uma desigualdade de gênero, e essa desigualdade é também a causadora de tantas violências que as mulheres sofrem, não só a violência doméstica, não só a violência física, mas a violência na rua, a violência no ambiente de trabalho, as agressões verbais, físicas, psicológicas, e o quanto que essa desigualdade ela faz com que a gente tenha realmente espaços diferentes na sociedade. Falar sobre gênero, falar sobre isso no 8 de março, não é falar sobre uma ideologia, como muitas pessoas pensam, né? Falar sobre gênero é a gente falar, acima de tudo, sobre essa diferenciação que existe entre sexo mesmo. Por que existe um sexo que vale mais do que outro na sociedade? Por que existe alguém que pode algo e outra pessoa não pode? E aí a gente pode até falar sobre os homens. Sim. Por que homem não pode usar saia? Sim, que acaba sendo um desdobramento da própria construção machista, do patriarcado da nossa sociedade. Né? Exato. Né? Então, assim, tem desde coisas mínimas a coisas muito mais grandiosas, vamos dizer assim, mais graves, que vão resultar, então, a partir dessa desigualdade, vão resultar na violência que agride e que, enfim, que mata muitas mulheres. E o Penhas, ele nasce, a ideia nasce muito dessa nossa necessidade de não só ajudar as mulheres vítimas de violência, mas principalmente de dar oportunidade, e aí por meio dessa palavra realmente um pouquinho desgastada, que é o empoderamento, mas dar a oportunidade dela ter poder, enfim, ter protagonismo sobre a história dela e decidir como ela quer sair de uma situação de violência. Bom, com essa introdução maravilhosa de Marília Taufik, vamos seguir o bate-papo aqui. Bom, então ela já começou, né, deu um aperitivo sobre o que é, afinal de contas, o aplicativo Penhas. Antes da gente iniciar a gravação, eu estava até conversando com ela, que eu baixei o aplicativo, já estou devidamente com o meu perfil no Penhas. Esse aplicativo que está disponível tanto no smartphone quanto no iPhone, né? Sim. Todos os sistemas. Está sob o guarda-chuva do Instituto Asmina. Acho importante até falar, porque eu amo o trabalho das Asmina, compartilho, leio, acompanho, e eu sei, ou seja, são super parceiras e sei que é da mesma forma o que elas acham que é o trabalho da Ponte Jornalismo. Então, para a gente começar, uma coisa importante antes.
Hoje, antes de eu vir fazer essa gravação que está acontecendo no centro de São Paulo na sexta-feira, dia 6 de março, eu estava ouvindo, Marília, uns números da Defensoria do Rio de Janeiro, por conta do Dia, né, da Mulher, que eles fizeram um levantamento, é o de sempre, mas acho que é importante dizer, que mais da metade das vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio fizeram o registro antes. E, recentemente, os números da própria Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, aí tem a ver com a realidade de São Paulo, do aumento de 48% nos casos de feminicídio, e acho importante, de 2018 para 2019, e aqui acho importante fazer uma parte, que tem tudo a ver com o nosso papo, que isso não significa que estão matando mais, apenas, né? Há também o fato de que as mulheres estão falando mais. Sim. Denunciando mais, justamente se sentindo encorajadas a. E dentro desse preâmbulo, quero te perguntar, como foi o surgimento da ideia da construção do Penhas? Eu sinto Penhas, me permita dizer, eu baixando aqui, como uma rede de acolhimento e apoio. E também eu achei muito legal a forma, né, como ele foi construído, que tem as perguntas para a mulher que está, para ver se ela está num relacionamento abusivo, porque tem a vergonha, tem uma série de coisas, e tem informações muito úteis. Sim. Sobre aonde ir e tal. Como que vocês chegaram a esse formato do Penhas? Sim. Bom, como você disse, TT, o Penhas ele faz parte do Instituto Asmina. Asmina nasceu inicialmente como uma revista feminista digital, uma revista para fazer a diferença entre o que é feminismo e o que era o feminino, né? De um tempo atrás. Acredito que nos últimos anos a gente consegue olhar para as capas de revistas femininas já com esse novo olhar, com essa nova necessidade, infelizmente nova, né? Mas com essa necessidade da gente mostrar a diversidade, mostrar a mulher, não só a mulher bela, recatada e do lar, né? E a mulher nas suas mais diversas raças, cor, cabelos, enfim, vontades, necessidades. E então, assim, a Asmina, ela nasce com esse potencial de discutir e de debater essas diferenças de gênero e de usar a informação para combater a violência contra a mulher. Então, foi muito a partir desse trabalho que já vinha sendo feito, informativo da revista, e muito do contato com as leitoras e com as mais diversas especialistas na área, que a gente pensou, para além desse trabalho informativo, o que mais que a gente pode fazer? O que mais nesse trabalho de rede, de articulação, de acolhimento, que a gente pode construir? E foi daí que a gente começou a pensar, bom, beleza, queremos um projeto novo. Isso já tem uns 4 anos. Nós começamos a falar mais a fundo com especialistas na área, então com promotoras de justiça, advogadas, assistentes sociais, ou seja, mulheres que atuam na frente e que atuam diretamente com essas mulheres vítimas de violência. E também fizemos várias rodas de conversa na periferia de São Paulo com mulheres ou que já sofreram, é claro, aí toda mulher já sofreu alguma violência, né? Então, só que aí em grau diferente, sim. Por isso que é muito importante a gente debater isso e fazer essas rodas. E com essas rodas a gente conseguiu ouvir a mulher na sua diversidade. É claro, nós da Asmina, nós tentamos ao máximo, dentro da instituição, termos mulheres de diversas áreas, de mulheres de pensamentos diferentes e que tiveram origens diferentes, mas a gente precisa ouvir, no maior número possível, mulheres que tenham tido experiências diversas para a gente conseguir construir um projeto que fale por todas ou que pelo menos fale pela maioria, né? E foi a partir principalmente das rodas que a gente começou a entender que aquilo poderia realmente virar um aplicativo. Legal.
E daí, depois desse feedback, a gente começou a realmente desenhar. Só que você imagina o caos para jornalistas desenharem um aplicativo. Não, eu não consigo nem imaginar. Teve algum programador que ajudou, né? Programadora, sei lá. Sim. Teve um momento que a gente falou, não, chega, né? Agora a gente precisa realmente de alguém que entenda de tecnologia. Só que a gente também precisava de um financiamento. Trabalhar com tecnologia e trabalhar com aplicativos no Brasil também, que isso agora, claro, existe toda uma rede fazendo isso, mas muito recentemente não era assim também. E então a gente conseguiu um financiamento externo de uma organização chamada MamaCash, que financia projetos com a temática feminista pela América Latina e Caribe, principalmente projetos de combate à desigualdade de gênero. E nós fomos selecionadas, e com esse dinheiro foi que a gente conseguiu realmente contratar programadores, contratar uma equipe que pensasse como que, a partir daquele nosso conhecimento sobre a violência que essas mulheres sofrem, o nosso conhecimento em saber que precisava criar uma rede, que era importante que essas mulheres pudessem ter um espaço de pedido de ajuda e ter um espaço informativo, para além do que a gente já fazia na revista, que a gente então conseguiu fazer realmente o Penhas sair do papel, e que agora, nesse próximo 8 de março, ele completa um ano de aniversário, porque foi no 8 de março do ano passado, de 2019, que a gente, enfim, conseguiu lançar realmente o aplicativo. E o financiamento é interessante, eu nunca tinha ouvido falar do MamaCash, muito legal, porque permitiu que fosse gratuito, né? Porque isso é importante, né? Exatamente. É isso que permitiu que fosse possível trabalhar e desenvolver um projeto de qualidade, né? E um projeto que por si só pudesse evoluir ao ponto de não ser algo que essas mulheres recebessem e um dia acabasse, porque tecnologicamente ele não está funcionando. E isso é um gargalo mesmo, que para nós, de novo, nós jornalistas, a gente não ia saber como fazer. Então, um financiamento de uma organização internacional que tem esse olhar e que, para além do financiamento, também olhasse para a gente, nos municiasse de mais informação, olhasse para o projeto com carinho, com uma atenção especial, também foi extremamente importante. Vocês têm acesso a números do aplicativo? Sim, a gente tem alguns números básicos. Sim, né? Queria saber um pouco dessa trajetória de um ano aí. Sim. Hoje estão cadastradas mais de 4 mil mulheres. É possível que a mulher no cadastro ela escolha se ela está ou não num relacionamento abusivo. E então a gente tem cerca de 20% do aplicativo de mulheres que afirmam que estão num relacionamento abusivo. E a gente também sabe, aí são dados que a gente realmente não revela, mas a gente sabe que essas mulheres elas estão fazendo o pedido de ajuda, e acho que é interessante contar um pouquinho como que o aplicativo funciona. Eu queria chegar exatamente nisso, porque para quem ainda não baixou, baixe. Se você é mulher, mesmo que não esteja vivendo um relacionamento abusivo ou violência, como muito bem a Marília falou, baixe para que você possa ajudar outras mulheres. Tem um campo do aplicativo, nossa, campo é uma coisa antiga, né, amiga? Mas enfim, é isso que você... Uma área do aplicativo que ou você pede ajuda ou você cede ajuda, né? Sim. Conta pra gente como é isso, como funciona. Bom, o Penhas ele tem 3 pilares: o pilar da informação, o pilar do acolhimento e o do pedido de ajuda. Na informação, ele tem toda uma série de conteúdos criados pelas Mina e também por alguns parceiros que estão lá. Então, o Huffington Post está lá, o Jota, Gênero e Número, que tem também um trabalho extremamente relevante na área de informação e que aí tem um conteúdo provido.
Uma outra área importante que nessa parte de informação que você bem mencionou é que a mulher ela pode responder um quiz para entender se ela está num relacionamento abusivo ou não. Esse quiz ele foi produzido pelo Ministério Público de São Paulo, então é uma fonte técnica para a gente. E que pôde nos mostrar, olha, se a mulher responde isso, sim, ela precisa tomar cuidado, pedir ajuda. E aí é importante dizer que se ela responde, por exemplo, que se o aplicativo identifica que ela precisa tomar cuidado, então ela pode mudar o status no aplicativo para uma mulher vítima de violência e não persistir como uma mulher que está ali só para acolher outra mulher, né? E além disso também possui um mapa das delegacias da mulher de todo o Brasil e de toda a rede de atendimento à mulher para que ela possa traçar a rota de onde ela está para aquele serviço mais próximo. É interessante mencionar o absurdo de não existir por parte do governo brasileiro um ambiente, um local que mostre toda essa rede de serviço nacional. Hoje as mulheres elas precisam buscar ou no site da prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo federal. E ali o que a gente tentou fazer, isso em parceria com o Mapa do Acolhimento, que é uma outra organização que faz um trabalho importantíssimo de atendimento às mulheres vítimas de violência. Elas também nos municiaram com essas informações para a gente conseguir construir esse mapa consolidado e que fosse realmente efetivo na prestação de um serviço para essas mulheres. Bom, o segundo pilar é o acolhimento. Ali é onde as mulheres, então, vítimas de violência, conversam com mulheres que não estão num relacionamento abusivo. Funciona mais ou menos como um WhatsApp, né? Ou qualquer aplicativo de conversa. A diferença é que a mulher vítima de violência, ali ela permanece anônima, então ninguém sabe qual que é o nome dela, qual é a descrição dela, de onde ela veio, e é ela quem escolhe com quem conversar. As mulheres elas têm uma breve descrição, quando você entra no aplicativo você faz o cadastro, né? Você diz o que você faz, quem você é, você conta um pouquinho para você e a partir daquela descrição a mulher pode escolher com quem conversar. E por último, o pilar do pedido de ajuda, que é um botão de pânico. A mulher ela pode cadastrar até 5 guardiões, pessoas de extrema confiança dela, pessoas que não precisam ter baixado o aplicativo. Super importante, porque senão você dificulta também. Sim, a pessoa às vezes fala, não quero o aplicativo. Não, tudo bem, mas quero te ajudar, né? Exato. Então ela coloca o celular daquele guardião, é enviado um SMS para ver se essa pessoa autoriza, se ela quer participar daquela rede de guardião dela. E num momento que ela tiver sofrendo uma violência, que ela estiver numa situação de perigo, ela aciona esse botão de pânico e esse guardião recebe um SMS falando que ela precisa de ajuda. Por que criar um botão de pânico para pessoas da sua rede de contato e não para a polícia? Isso foi um feedback das rodas, que era algo que a gente já sabia, mas que fica muito claro. As mulheres não confiam na polícia. As mulheres ou não confiam ou não querem denunciar. O que as mulheres querem, muitas vezes, e talvez na maioria, é não iniciar um processo e não iniciar um encarceramento, o processo de encarceramento desse companheiro, desse filho, desse pai. Elas querem que a violência cesse. Então, elas precisam de ferramentas para que elas possam iniciar esse processo de cessar a violência. É claro que o ideal é que essa mulher também pudesse pedir uma medida protetiva, tudo bem,
Mas, assim, é importante mencionar, é possível pedir medida protetiva sem denunciar o agressor. Isso é bem importante. Né? Então, a ideia ali foi criar uma ferramenta para que ela pudesse pedir ajuda. E, para além disso, outra ferramenta importante nesse pilar de ajuda é o gravador. Ela tem acesso a um gravador de áudio para que ela possa produzir provas contra o agressor, porque a gente sabe que muitas mulheres, quando decidem denunciar, se ela não tem marca no corpo, ela é desacreditada. Então, ela precisa ter isso, infelizmente. Mas a palavra da mulher não tem valor. Sim. Para muitas instituições. E mesmo você mencionou, mesmo a própria a estrutura da Polícia Civil, a gente sabe das DDMs, mas a gente também sabe que nem todo lugar tem DDM e nem todo lugar tem o funcionário policial civil preparado para fazer esse acolhimento e receber. E aí é isso que você falou, revitimiza essa mulher que já está muito vitimizada. E a história da prova eu não tenho mais problema de falar sobre isso, porque faz muitos anos eu tive uma questão pessoal envolvendo violência doméstica e realmente o ônus da prova é de quem acusa. E na ocasião, não quero me estender muito aqui, mas foi me orientado na época e eu entendi, depois de alguns anos, como fazia muito sentido essa orientação, de que eu poderia conseguir a medida protetiva como eu consegui, sem fazer nenhum processo, sem acionar, sem representar, como a gente diz, né? Exato. O suposto agressor, né? O agressor no caso. Então, muito legal essa linha de pesquisa e a forma desse entendimento. Porque, de fato, muitas mulheres deixam de denunciar justamente por isso. Sim, são vários motivos, né, que fazem muitas mulheres não denunciarem. Até tem um estudo do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, que é o raio-x do feminicídio, que mostra que as mulheres, em geral, levam 10 anos sofrendo violência para, enfim, decidir denunciar. E dentro desses 10 anos, ela está sofrendo de diversas formas. Em alguns casos, por conta da naturalização da violência, em muitos casos ela está sofrendo violência sem saber que está sendo violentada também. Que aí é isso que eu queria te perguntar, Marília, porque tem gente que ainda discute isso. Mas como a mulher não percebeu e tal? Por que as mulheres, algumas, né, ainda não se percebem vítimas de violência? Tete, eu acho que aí, quando a gente começou a conversa, né, falando sobre a questão da desigualdade de gênero, sobre a importância da informação, e aí vamos pensar em algo mais estruturante, a importância da educação, desde cedo, mostrando que mulher não vale menos que homem e que não é normal apanhar, que não é normal um homem tratar uma mulher com desrespeito na fala, que a mulher não é posse, que a mulher é um sujeito de direitos. Então, assim, essa é a base para a gente compreender que muitas mulheres, elas sofrem sem saber o que é violência. Eu gosto muito de lembrar, na Lei Maria da Penha, que ela apresenta, e assim, claro, acho que fica muito óbvio que o aplicativo é uma homenagem à Lei Maria da Penha, por conta dessa lei, ela ser extremamente histórica e ser uma representação da luta feminista no Brasil. A Lei Maria da Penha, ela é muito educativa quando ela apresenta os tipos de violência. Então, quando ela fala sobre o que é violência física, o que é violência sexual, o que é violência patrimonial, o que é violência moral, o que é violência psicológica. Então, conhecer esses tipos de violência, entender em detalhes, por exemplo, que é violência sexual, por exemplo, o marido obrigar a mulher a tomar anticoncepcional ou proibir a mulher de tomar anticoncepcional. Não é violência sexual, não é só um estupro que é violência sexual. Porque ele está arbitrando sobre o direito do corpo e o direito sexual dela. Exato. Ou seja, está tomando aquele corpo como posse dele, né? Então, esse é um exemplo que eu acho que é sempre muito simbólico, porque
Eu mesma só fui saber disso há 6, 7 anos atrás, né? E o entendimento e a compreensão do que então, de quais são esses tipos de violência e tantos outros, faz com que a gente também consiga compreender que essas mulheres não denunciaram porque elas não sabiam que elas eram vítimas, porque elas não sabiam que aquilo não era normal, que ela poderia viver num relacionamento diferente daquele, que aquilo era um abuso. Então, assim, a gente não pode julgar a mulher, a gente não pode julgar o tempo da mulher, porque, assim, esse é um dos motivos que fazem com que as mulheres demorem para denunciar, dentre tantos outros. E se muitas mulheres demoram para denunciar, nós, como sociedade, também somos causadores desse problema. Bela provocação agora. Não, porque é verdade. Sim, é verdade. A gente... Será que a gente está dando respaldo? A gente está dando acolhimento? Eu digo a gente, sociedade mesmo. Você que é amiga, né? Você que é amigo também de uma mulher e ela chegou contando, com dúvida, falando sobre aquilo que ela estava sofrendo. Foi dado o verdadeiro acolhimento para ela? Ou simplesmente foi falado, homem é assim mesmo? Essa frase é ótima. Quer dizer, é ótima no sentido de, né? Sim, ela é emblemática. Emblemática. Ela é emblemática para quê? Para a gente colocar tudo em banho-maria, em panos quentes, em manter essa normalidade, que é fazer a crítica à mulher pelo problema que existe dentro daquela casa, né? Será que você também não está cumprindo com o seu papel? Então, por isso que ele te bateu? Será que você está sendo a mãe que deve ser? E aí ele não está, na verdade, te criticando porque você, mulher, precisa mudar? Então, assim, se a gente não ouve essa pessoa, né? E aí, esse agente é mesmo assim, eu estou falando do mínimo, a gente como amigo, né? Não estou nem questionando as instituições que deveriam receber, e instituições desde a delegacia de polícia até a empresa que essa mulher trabalha, né? O RH dessa empresa estar preparado para como ouvir uma mulher vítima de violência. E dar vítima de assédio sexual dentro da empresa. Exato. Né? Porque aí a gente vai falando, né, de várias. Exato. Mas assim, é super importante a gente também se colocar como problema e não só apontar o dedo. Recentemente eu ouvi de uma colega, ela ouviu de um rapaz que tinha sido denunciado e ele estava na delegacia. E ele questionou, ele falou assim, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não posso nem dar uns tapas na minha mulher? Então, assim... Gente, chocante, O que a gente fala para essa pessoa? Que, aliás, até fazendo aqui um exercício rápido, você citou algumas frases e tem tantas outras, né? Sim. A gente podia tentar levantar algumas, inclusive, agora. Também saiu com essa roupa, exato, né? Que mais? Vamos tentar lembrar que agora, né? Não cumpriu com o seu papel. Não cumpriu com o seu papel é muito, muito pesado. E a gente questiona qual é esse nosso papel. Exatamente. A história muitas mulheres não têm o entendimento de que mulher casada é estuprada também, né? Exato. Ué, mas você não casou comigo? Exato, você tem o compromisso da esposa. Sim. Mas você deveria dar graças a Deus por ter um homem que te quer. Exato, essa aí também, entendeu? São vários. Mas você quer trabalhar fora, eu posso te prover. Isso é muito comum. Sim, mas também tem... mas você provocou, não foi? Exatamente. Você deu uma xingadinha nele, né? Pra ele descer a mão na sua cara. Enfim, a gente tá rindo, mas é de desespero, gente, porque realmente, mas são coisas, com certeza você que tá ouvindo, você ouvinte do podcast, já ouviu, se for mulher já ouviu, ou se for homem já ouviu isso em algum lugar, ou já disse isso também.
E se já disse, né, vamos colocar a mão na consciência. Sim. Aproveitando que a gente está falando de escalonamento de violência, tem alguns mitos relacionados à violência contra a mulher, Marília, e eu queria falar de um deles que me incomoda muito, que é a questão de achar, quando é um caso de feminicídio, que vamos dizer que é o último grau da violência, né? Que daí a mulher morreu. Sim. É muito comum se dizer, nossa, mas eles viviam tão bem. Ou então, nossa, foi do nada. Sim. Né? Sim. Não é do nada. Sim. Ou é? Não é do nada. De jeito maneira. O feminicídio, ele é premeditado, vamos dizer assim, né? E ele tem muito a ver com tudo isso que a gente falou até agora, que na verdade é criar um ambiente e tratar como normal toda essa violência que essa mulher sofreu durante tanto tempo, para que, enfim, isso se torne um feminicídio, né? E até é interessante, mas assim, muitos casos de feminicídio, eles inclusive acontecem no momento que a mulher decide cessar com a violência, decide se separar desse homem, porque aí ele entra no desespero e fala, agora ela não é mais minha, e se ela, outra frase, se ela não for minha, não será de mais ninguém. Que tá no quiz, inclusive. Exato. Que é muito emblemática. Exato. Então, é muito importante, é interessante você lembrar do quiz, porque o quiz, ele traz, inclusive, alguns sinais. Que parecem bobos. Mas não são. E que são sinais que mostram que existe essa escalada e que aquele relacionamento pode terminar num feminicídio ou pode estar perto de acontecer um feminicídio. Existe vamos dizer assim, um cenário, né, que a gente chama da violência contra a mulher e que também é super importante destacar e conhecer, que a gente chama que são as fases da violência, né? Então tem aquela fase que é a fase da agressão, que é do xingamento, e que às vezes nem é a violência física, mas que é a violência psicológica, a violência patrimonial, que é aquela em que, por exemplo, ele quebra alguns bens da mulher, né? Algumas coisas que são super preciosas para ela, agride animal de estimação. E aí tem a fase que a gente chama que é a fase da lua de mel, que é o momento que o cara chega com a flor, né? Chega com a flor no 8 de março, falando parabéns pra você, mulher. Tô problematizando a flor no 8 de março. Não, tudo tá? bem, pode dar flor, pode gente. Dar flor, gente. Pode dar flor no 8 de março, não tem problema. Não, mas você tá certa, porque é isso. Sim, mas é aquele momento que ele pede desculpa. Né? Chora às vezes. Chora, fala que vai mudar. Exato. Né? E diz que na verdade ele estava mal, que ele teve um problema no trabalho. Ou que é muito excesso de amor. Que é excesso de amor. Tem uma amiga minha das antigas que aconteceu isso. Sim. Ele falava, eu bato em você porque eu te amo tanto. Sim. Olha que absurdo, que deturpação, né? Não, que deturpação do amor, isso. Gente. O amor é bonito, é pra se amar, é pra se relacionar, viu, gente? Por favor, se relacionem. Exato. E assim, e nessa fase lua de mel, a sensação que dá, claro, é que ele realmente mudou, que ele realmente vai mudar e você acredita na palavra dele, né? E aí o que acontece? Depois dessa fase lua de mel, a violência volta a acontecer num grau muito pior. Muito pior. E é nesse momento, em geral, que a agressão física acontece. E que depois de um tempo, e depois desse ciclo se repetir diversas vezes, porque esse ciclo se repete, o feminicídio pode acontecer. E por que muitas pessoas não percebem? Que é um dos elementos mais significativos e eu acho que é uma das grandes características da violência que a gente chama violência doméstica, porque essa violência acontece dentro de casa, entre quatro paredes. Então, falar sobre esse problema é escancarar
e é dizer que em briga de marido e mulher a gente mete a colher. A gente tem que sim entrar nessa casa e virar para essa mulher e falar, ó, não, aqui não. Porque o fato é que essas mulheres vítimas de violência doméstica, elas sabem o que é ter um teto, mas elas não sabem o que é ter um lar. Porque, sim, elas vivem ali, mas elas vivem num ambiente que é caótico e que é difícil de também compreender que ele está caótico, principalmente por conta dessa característica dessa fase lua de mel. E para quem está de fora, por mais que às vezes vizinho ouve um grito, né, isso e aquilo, outra característica é, em geral, esses homens, para o mundo, eles são homens sem julgamento. Eles são homens perfeitos, eles são um bom pai, eles são um bom profissional, eles são amigos da galera, eles são destaque na vizinhança, eles são caras dignos de prêmio. Então, assim, são referência para o mundo. Como que você vai julgar um cara que é tão maravilhoso assim para o mundo? A culpa deve ser sua. Aí entra de novo no ciclo inicial. Exato. Então, por isso que o ouvir o grito de uma mulher na vizinhança não é pra gente colocar som mais alto na TV. Não é para aumentar o som do seu aplicativo de música, sabe? Não é para você ignorar. É para você realmente ou acolher, ou, enfim, chamar a polícia, se você achar que foi a forma. Aí é claro, gente, o cenário é para cada um entender o que é melhor. Mas tem sim que se meter, tem sim que compreender aquilo que está acontecendo e ajudar, às vezes, essa mulher a ela também compreender isso. Porque às vezes ela não tá, para ela também tá normal. Porque, mais um outro estereótipo, homens são assim mesmo e tá tudo bem, né? Exato. Aliás, sobre isso de meter a colher, que é bem importante, porque é um dito popular, né, tão antigo, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aquele episódio, eu até esqueci o nome da vítima, infelizmente, mas do Rio de Janeiro, que ela foi brutalmente espancada, classe média alta, né? Rica, né, na verdade, porque isso também é um outro mito. Exato, né? Exato. As mulheres, claro, pode ter alguma preponderância ali na estatística, mas, gente, não escolhe. Não. Inclusive tem um monte de mulher rica apanhando, tomando cacete do marido e quieta porque tem o status quo, uma série de coisas que a gente tem que problematizar também. Ela foi salva, se muito não me engano, porque os vizinhos entraram na casa. Exato. Então, assim, tem casos como esse, né? E que bom, então, que as pessoas... Que bom que a gente está falando sobre isso, que bom que você está ouvindo a gente falar sobre isso agora. E se você não sabia, tá tudo bem, né? A gente é sempre tempo de mudar, é sempre tempo da gente começar a agir de formas diferentes. Mas a verdade é que é isso que você falou, Tetê. Se existe uma democracia ruim, é a da violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher ela é democrática, porque ela atinge todas as classes sociais, raças, é claro, de maneiras diferentes. Mulheres negras de periferia são mais vitimizadas, mas atinge a todas as mulheres, né? É um grande símbolo recente, e acho que foi muito importante a fala dela, o depoimento dela, e a luta que ela tem empreendido agora é da própria Luísa Brunet. Bem lembrado. Né? Que todo mundo ficou chocado. Nossa, Luísa, pois é. Sim, a Luísa Brunet. Sim, e que tantas pessoas hoje em dia também criticam e que falam coisas do tipo que ela só fez isso para conseguir mais grana do cara. Não imagina, né? Imagina a fortaleza dela e o medo dela, na verdade, mas a fortaleza que ela é em conseguir fazer isso sendo uma figura pública, porque é claro que os julgamentos iam existir, muito mais do que
para nós que somos réis mortais, né, que a gente está aí andando na rua muito mais anonimamente. A gente sofre julgamento em casos desses na nossa rede de contatos, né? Sim. Então, levem esse exemplo como um exemplo a ser seguido, um exemplo de força e de que sim, é possível você mudar a sua vida, transformar e ter um respiro, né? Ter uma fase diferente, se salvar realmente daquela violência. Com certeza. Tá quase acabando, que pena, mas tem mais 2 perguntas e vamos a elas. Primeiro, uma brincadeira que eu faço com todo entrevistado, só que aí eu vou adaptando, né? Porque cada um fala de um tema, estamos aqui falando de violência contra a mulher. Mas, se a gente fosse construir uma casa, tá? Que seria a casa que representava o combate da violência contra a mulher. O que seria o telhado, o que seriam as paredes e o que seriam as portas? Ai, gente, que difícil! Palavras, pode ser palavras-chave. Para construir essa grande edificação do combate à violência contra a mulher nesse 8 de março de 2020. Eu vou começar pela porta, porque eu acho que a porta ela até figurativamente ela pode ser representada por uma porta aberta, que é a do acolhimento, né, da recepção dessa mulher, e que eu vejo como hoje um dos maiores problemas para o combate, para o enfrentamento da violência contra a mulher, que a gente precisa aprender a receber, aprender a ouvi-la. Então vamos pensar nessa porta aberta. E o telhado e as paredes. E as paredes. Bom, eu vou usar os pilares do Penhas. Tranquilo. Eu vejo as paredes como a informação. A gente precisa estar rodeado de informação, a gente precisa estar rodeado de educação. E vou pensar assim, informação como parede, e vou colocar um ponto a mais, que eu acho que é a base, então, o chão é educação. Educação, ótimo, a base, né? Isso. E aí o teto, que é aquilo que realmente protege esse processo de guarda mesmo, né? De ter um espaço de pedir ajuda, ao qual ela pode recorrer caso seja necessário. E o Penhas é um deles. E a minha última pergunta tem a ver com a gente falou um pouco de julgamento, a gente falou um pouco de silenciamento e de silêncio, que são coisas diferentes, porque uma coisa é quando você escolhe, né? E a outra... E aí acho que pra gente concluir, queria que você falasse um pouco disso, né? Falando também do papel do homem, né? Sim. Discutir masculinidade tóxica e tudo mais, mas é isso, silêncio, silenciamento, como interferir ou não interferir nessas coisas e ter esse entendimento. Sim. Quando você fala isso, eu fico até arrepiada, porque uma das falas mais fortes que eu lembro das rodas de conversa foi de uma das meninas que ela disse, da Aline. A Aline, ela falou, o silêncio é muito diferente do silenciamento, porque o silêncio a gente escolhe, né? E o silenciamento, em relação às mulheres, infelizmente, ainda é uma constante. Por isso, bater tanto nessa tecla da informação e da educação. A partir do momento que a gente sabe tudo aquilo que a gente é capaz, a gente conhece os nossos direitos, a gente conhece o nosso potencial, é possível quebrar com esse silenciamento. É possível dizer para essas pessoas e falar mais alto para essa tentativa de nos calar realmente, né? E de calar essa mulher que está sendo vítima de violência de diversas formas, né? Então, é muito importante a gente problematizar também o que é escolha e o que é imposto para nós. Se a gente quer ficar em silêncio e se a gente escolhe
que isso também é a melhor forma, por exemplo, de fugir de uma relação abusiva, talvez seja calada, porque ela construiu aquele plano dela, ela fez um plano de fuga, ela teve um processo de entendimento, de enlutamento, de sair fora e pronto. Exato. Mas não é pelo silenciamento e às vezes não é nem pela voz, porque muitas vezes nós somos silenciadas nos atos, né? A gente não consegue entrar em alguns lugares, a gente não consegue ter espaço em alguns ambientes, e por isso que falar sobre isso e conseguir questionar e conseguir agir de uma forma em que a gente também possa mostrar para tantas outras que nós não vamos nos calar, que nós vamos ter espaço e que a gente pode ter essa nova caminhada, é uma forma da gente, enfim, romper com esse padrão que ainda existe. E com isso, infelizmente, me despeço. Esse foi o episódio 56 do Pontecast. Marília Taufik, muito obrigada. Ai, Tetê, linda! Que Curtiu? gostoso! Muito obrigada. Obrigada, que bom. Espero que as pessoas que também ouviram tenham gostado. E obrigada pela oportunidade de apresentar o Penhas e principalmente de falar sobre esse tema que faz ainda do Brasil um país distópico, né? Dá pra gente dizer assim. Mas quem sabe a gente consiga sonhar com aquela utopia em que mulheres serão respeitadas, que nós conheçamos os nossos direitos e que para que um dia o Penhas nem seja necessário. Inclusive, você estava falando do sistema de atendimento do Penhas, eu lembrei do CVV, do Centro de Valorização à Vida. Eu já fui voluntária do CVV há alguns anos e eu me lembro que na formação do CVV, o CVV surge depois da Segunda Guerra Mundial e ele surge para acabar. Ou seja, ele surge para que um dia não se fale mais de suicídio e não precise. E infelizmente ele está aí. Né? Mais forte do que nunca e mais necessário, porque a gente está vivendo uma sociedade doente, infelizmente. Muito. E sobre a utopia, quero indicar a leitura de uma reportagem que saiu hoje no Jornal Globo, é uma provocação dizendo o seguinte: e se o machismo acabasse hoje, o que você faria? Que incrível! Não é? Vou ler. Exato. Pô, eu comemoraria, bora comemorar, bora viver e bora se respeitar. Quero agradecer, como sempre, você, apoiador da Ponte Jornalismo no Catarse, que apoia nosso corre, nossa caminhada. Pedir para que quem não apoia ainda, tá sem grana, não tem problema, pelo menos dissemine a ideia do que é a Ponte e a nossa campanha. catarse.me/construa_ponte. Lembrando que a nossa base de assinantes, um beijo para vocês, é fundamental. Mas a gente não restringe conteúdo, porque um dos pilares da Ponte é a democratização da informação. Mesmo assim, a gente precisa de você para continuar desenvolvendo o nosso trabalho de jornalismo independente e comprometido. E é isso aí. Um abração em especial para todas as mulheres que estão ouvindo o Pontecast. Compartilhe esse episódio, baixe para ouvir offline e até a semana que vem. Tchau!